Agora nós vamos entender melhor os relatórios do Infortesc. Os relatórios do Infortesc se dividem em qualitativos e quantitativos, mas nós vamos começar pelos qualitativos. No relatório qualitativo, eu consigo avaliar o desempenho de um grupo de trabalho, ou seja, eu consigo avaliar a qualidade com que as atividades desenvolvidas na empresa estão sendo realizadas. Então, aqui no relatório qualitativo simplificado, vocês podem perceber que eu tenho 3 status de atividades. O primeiro, atividades finalizadas dentro do prazo. O segundo, atividades finalizadas com atraso. E o terceiro, atividades ainda não finalizadas, ou seja, que ainda estão em andamento e dentro do prazo. Aqui na empresa Armazém LX, a gente pode observar que 58,1% das atividades são finalizadas dentro do prazo. E isso é muito bom para a organização. Podemos observar também que 34,9% das atividades são finalizadas com atraso. Isso é um percentual um pouco alto que demanda um pouco mais de atenção do gestor. Consigo ver também que 7% das minhas atividades ainda não foram finalizadas. Ou seja, perto das atividades concluídas, nós temos um percentual bem baixo de atividades abertas. Ainda dentro dos relatórios qualitativos simplificados, eu consigo usar os filtros, que são 3. Filtros por colaborador, filtro por setor e filtro por categoria. Então vamos a um exemplo. Vou selecionar aqui o colaborador Luiz Souza e vou avaliar as atividades enviadas e recebidas pelo Luiz. Vou começar pelas enviadas. Aqui no gráfico eu consigo ver que 41,7% das atividades enviadas pelo Luiz são finalizadas dentro do prazo. Consigo ver que 25% das atividades enviadas pelo Luiz são finalizadas com atraso. E 33,3% das atividades enviadas pelo Luiz ainda não foram finalizadas dentro da organização. Repetindo a mesma ação anterior, eu consigo filtrar o relatório por setor. Então é só selecionar um setor qualquer e analisar as atividades enviadas e recebidas por esse setor. Agora, filtrando por categorias, é só selecionar uma categoria e analisar as atividades dessa categoria. Esses são os relatórios qualitativos simplificados utilizando os filtros. Ainda nos relatórios qualitativos, podemos usar o tipo de relatório detalhado. Estamos no simplificado, vocês podem ver 3 status de atividades, e agora vamos para o detalhado. A única coisa que difere o relatório simplificado do detalhado é que você ganha alguns status de atividades para analisar. Como a gente pode observar, o primeiro é atividades finalizadas antes do prazo. É interessante observar nesse status que ou você pode estar dando prazos muito longos para a sua equipe, ou a sua equipe pode estar se mostrando muito produtiva e finalizando as atividades antes do prazo estipulado. Também temos o outro status, finalizadas no prazo, que são aquelas atividades que a equipe consegue concluir exatamente no último dia do prazo. Temos as atividades finalizadas com atraso, que são aquelas que são finalizadas após o prazo determinado. Podemos ver também as atividades em andamento, que são aquelas que ainda estão em aberto, mas estão dentro do prazo determinado, e as atividades atrasadas, que ainda continuam em aberto, mas já estão atrasadas. Então, isso é a única coisa que difere. Você utilizando os filtros também é da mesma maneira do modo simplificado, você pode utilizar os filtros por colaborador, por setor ou por categoria. Em ambos os relatórios, você pode clicar nesse botão listar atividades desse relatório, que irá te apresentar todas as atividades de cada filtro utilizado. Esses são os relatórios qualitativos do Infortesc.